Uma mulher encontrou uma lápide romana de quase 2.000 anos no quintal da própria casa dos Estados Unidos e ninguém sabia como ela havia chegado ali. Uma placa de mármore coberta por vegetação em um quintal de Nova Orleans parecia à primeira vista apenas mais um objeto antigo e esquecido pela cidade. Mas a antropóloga Daniela Santoro descobriu algo muito mais importante. A peça tinha quase 2.000 anos, pertencia a um soldado romano e havia cruzado o Atlântico antes de terminar escondido no jardim de uma casa da Louisiana. O casal chegou a considerar a possibilidade de a casa estar sobre algum antigo cemitério. Como uma lápide romana apareceu em Nova Orleans? A descoberta aconteceu no início de 2025, quando Daniela Santoro, antropóloga da Universidade Tulane, e seu marido, Aaron Lawrence, limpavam a vegetação dos fundos de sua propriedade do bairro histórico de Carrollton. Sob as plantas, encontraram uma pesada placa de mármore gravada em latim. O casal chegou a considerar a possibilidade de a casa estar sobre algum antigo cemitério. Santoro procurou especialistas, entre eles o arqueólogo D. Ryan Gray, da Universidade de Nova Orleans, Susan Lusnia, arqueóloga clássica de Tulane. Rapidamente surgiu uma hipótese muito mais surpreendente. A inscrição parecia genuinamente romana. Limpeza em jardim residencial revela a placa de mármore com inscrição romana. Quem era o homem citado naquela pedra? A tradução da inscrição revelou que a lápide havia sido feita por Sextus Congenius Verus. Ele morreu aos 42 anos depois de servir durante 22 anos. Estava ligado à frota romana de Miceno. O registro funerário transformou aquela pedra aparentemente anônima em uma peça identificável da história da Roma antiga. Os pesquisadores compararam as informações com registros arqueológicos e encontraram uma correspondência decisiva. Uma lápide com aquelas características constava como desaparecida do Museu Arqueológico Nacional de Civitavecchia, cidade costeira italiana próxima de Roma. O mistério deixava de ser sobre o que a pedra era e passava a ser como ela chegou aos Estados Unidos. Que pistas ajudaram a reconstruir a viagem de peça? Inicialmente, os arqueólogos sabiam que a região de Civitavecchia havia sido intensamente bombardeada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial e que a museu sofreu grandes danos. Isso abriu a possibilidade de a lápide ter desaparecido em meio ao caos do conflito e seguido um caminho difícil de rastrear. A história começou a fazer sentido quando uma antiga moradora da casa reconheceu a pedra após a descoberta ganhar repercussão. Ela discute a obra e reconheceu a lápide como um objeto que havia pertencido aos seus avós. Seus avós, Shranis Paddock, conheceu a futura esposa dele enquanto servia da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O casal manteve as pedras expostas em casa durante anos sem que a família soubesse sua verdadeira origem. Mais tarde, O'Brien colocou a pedra no jardim e esqueceu quando vendeu a casa em 2018. Ainda existe uma parte do mistério sem resposta. Sim, a ligação familiar ajuda a explicar como a lápide terminou naquele quintal, mas não esclareceu exatamente como os avós de O'Brien a obtiveram. Não se sabe se a peça foi comprada, recebida de alguém ou levada como lembrança da Europa depois da guerra. Familiares disseram não se lembrar de explicações sobre sua procedência. Mesmo assim, a reconstrução eliminou boa parte do enigma, uma antiguidade que havia passado décadas sem identificação em uma residência americana pode ser conectada ao museu italiano e militar que esteve na Europa durante a guerra e por fim ao homem romano para quem a inscrição havia sido criada séculos antes. O que aconteceu com a lápide depois da descoberta?
Quando os especialistas confirmaram a origem, Santoro e os pesquisadores decidiram que a pedra deveria retornar à Itália. Ela foi entregue à equipe especializada em crimes contra a arte do FBI e em 29 de abril de 2026 foi repatriada durante uma cerimônia em Roma, junto com mais de 300 outros artefatos recuperados pelas autoridades. A lápide deverá voltar ao Museu Arqueológico Nacional de Civitavecchia, encerrando uma viagem que começou da Roma Antiga, atravessou uma guerra e terminou por décadas em um jardim americano. A história é um lembrete fascinante. Ao encontrar uma pedra estranha do quintal, talvez valha a pena olhar duas vezes, porque alguns mistérios podem estar literalmente debaixo das plantas.